Você já parou para pensar que as entidades e os líderes espirituais que você segue cegamente podem estar drenando a sua luz e a sua preciosa energia? O que eu vou revelar hoje neste vídeo para você é o que acontece nos bastidores mais obscuros quando o ego e a vaidade tomam conta de um trabalho espiritual por completo. Este vídeo é uma história real que aconteceu comigo, com a minha pessoa, e que serve como um verdadeiro puxão de orelha a todas as pessoas, principalmente aos trabalhadores que seguem aí, que vestem a roupa do Cristo. Faço questão de ressaltar que existem milhares de casas, terreiros, igrejas, instituições que fazem um trabalho seríssimo de puro amor e dedicação. Isso é muito importante antes de mergulhar no conteúdo deste vídeo. Mas a mensagem de hoje é para aquele trabalhador espiritual, médium e principalmente dirigentes de casas, seja espírita, umbandista, evangélica, católica, enfim, qualquer uma, que deixou de escutar a si mesmo por puro comodismo. Pessoas que não estudam ferramentas enferrujadas, que falam do amor do Cristo e de perdão apenas da boca para fora, mas vivem totalmente presas às suas crenças limitantes. Gente que, por não curar as próprias sombras, abrem brechas genialmente planejadas para que trevosos e anjos caídos invertam totalmente a polaridade de um trabalho que era para ser íntegro e sério. Antes de eu te contar como eu desmascarei alguns falsos profetas e presenciei uma verdadeira guerra no plano astral, faça algo muito importante para mim. Apoie este canal, apoie o conteúdo que eu trago para que eu possa continuar trazendo conteúdos relevantes assim. Tá? Então curta, inscreva-se e principalmente deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para mim, é fundamental. E eu pergunto, você já desconfiou da energia de algum lugar que você frequentava? Para que possamos navegar por esse conteúdo, eu vou pedir para aqueles que me conhecem, que irão aí se identificar com a história, né, que talvez lá atrás tenha participado dela comigo de alguma forma. Talvez você não conheça, não saiba de todos os detalhes que aconteceram, mas não escreva o nome de ninguém aqui. Eu lhe peço esse favor. Humildemente, esse conteúdo que eu quero passar não é para difamar nenhuma pessoa e nem um local. Então, não escreva, ok? Por favor. O intuito deste vídeo é para trazer um despertar, pois isso acontece com muitas pessoas, acontece com muitas casas que se acham sérias, mas que se perdem em algum momento. Então, não escreva, por favor, ok? Conto com você. Para entender tudo o que aconteceu, precisamos voltar no tempo entre 2006 e 2007. Eu havia acabado de passar pelo desencarne de uma das pessoas mais importantes e incríveis da minha vida. E queria conhecer aquilo que até o momento eu ignorava, que era o lado espiritual. Né? Como muitos, alguns vão pelo amor e outros vão pela dor. Eu fui pela dor, mas também pelo instinto de querer entender algo que estava além da matéria. Eu fui parar numa casa espírita muito grande. O local tinha 2 andares, era bem cheio, e nesses 2 andares parecia que era dividido em 2 mundos. Tinha a parte de cima da casa e a parte de baixo. Na parte de cima, logo que você chegava tinha uma recepção, e na sequência uma sala grande para palestras. Salas menores ao lado, onde tinha passes, tinha alguns doutores, né? Atendimento mediúnico. A casa era envolvida por uma luz azul bem suave, sempre tocando orações assim como Ave Maria, São Francisco de Assis, como toda casa, que vai harmonizando todo o ambiente, né? Era tudo muito sereno. Na parte inferior da casa já era bem diferente, era um outro cenário. O bicho relativamente pegava ali. Devido à minha ignorância da época, fiquei surpreso com
os gritos e vozes que surgiam das salas de desobsessão e dos tratamentos que aconteciam ali, sabe? Eu aguardei por volta de uns 50 minutos. Eu tinha sido encaminhado para o mentor da casa. Logo passado esse tempo me chamaram e esse mentor era um líder que todos seguiam. Tudo que ele falava, tudo que ele pontuava era seguido à risca por todos. Era uma moça incorporada por uma entidade católica, tá? Não vou falar o nome aqui da entidade, como eu comentei. Nós conversamos bastante. Para o meu espanto, ele me chamou direto para trabalhar na casa. E disse que teria que ser na parte de baixo, dizendo que o meu espírito já conhecia tudo e que não podia mais perder tempo. Eu fiquei surpreso, né? Imaginei, vai me pedir para entregar fichinha, para varrer a casa. Mas não, pediu para que eu estivesse ali, que queria ficar de olho em mim. Na semana seguinte, lá estava eu no meu primeiro dia de trabalho em uma casa espírita. Foi colocado no UTI retorno. Era um tratamento de harmonização para quem tinha passado pela desobsessão. Era uma sequência. Eu era totalmente cru. Fiz grandes amigos ali, né? Esses eu faço questão de falar, Chiquinho e Verinha, que me orientaram a ficar na roda e na vibração do assistido. São grandes amigos. Atendemos sem brincadeira ali por volta de umas 30 pessoas, era muita gente. Foi cansativo, tá? Mas o marco que me marcou ali no meu primeiro atendimento foi uma moça que sentou ao centro da roda. Ela tinha mais ou menos ali uns 18 a 20 anos, e durante a oração a fisionomia dela e a voz mudaram por completo, de uma forma suave para uma forma brutal. Eu lembro que ela incorporou ali um obsessor, era um ser vingativo de outras vidas, e ele queria realmente, além de drenar a energia dela, queria que ela desencarnasse, né? Então ele gerou um campo de depressão nela. Eu lembro que eu dei um pulo, eu assustei aquela hora, eu dei um pulo de uns 2 metros para trás, só não fui mais para trás porque eu bati minhas costas na parede. Parecia uma cena de filme de terror. Bom, a equipe acolheu o espírito com amor ali. E quando a menina voltou a si, ela não lembrava de nada, ela apenas chorava muito, né? Ela sentia que um grande peso tinha sido retirado dela. Foi muito bacana. Aquilo realmente mexeu bastante comigo. Foi onde eu consegui perceber quais eram aqueles gritos que aconteciam ali naquela parte inferior da casa. O tempo passou. Fui promovido, se assim eu posso dizer, a um grupo de desobsessão. Eles chamavam de tratamento espiritual na época. Depois, quem passava nesse tratamento, ele ia para aquele primeiro trabalho que eu participei, que era o retorno. E participei de cirurgias espirituais. Muitos anos se passaram ali, eu fiz todos os cursos que a casa pedia, mas a verdadeira virada de chave comigo aconteceu quando eu conheci o mestre Paulo e a apometria. Foi um conteúdo que ele trouxe. Para mim foi um verdadeiro despertar. Era como relembrar de algo que já era meu. Sabe aquele negócio que parece que você faz um download, parece que você já viu, parece que você já conhece tudo? Eu logo me vi ali como um esclarecedor num grupo de apometria. Passado-se um tempo, eu me tornei coordenador de um grupo, já estava dando aula e eu não pedi nada disso, apenas eu segui um fluxo, sabe? Nada imposto, nada cobrado, sempre com muita humildade, muito carinho. Bom, junto com a apometria, a minha vibração inteira mudou. Eu comecei a ser intuído muito sobre o hinduísmo e sobre a grande fraternidade branca, que foram conteúdos que eu busquei, que enriqueciam a minha alma. Eu deixei de comer carne, comecei a meditar e a fazer mantras diariamente. O conhecimento não estava apenas em Allan Kardec e Chico Xavier para mim. O universo era muito maior.
Certa vez, após um atendimento forte, onde teve a energia ali da justiça, no final do atendimento eu vi uma espada me sendo entregue. E aí um nome ressoava para mim, era Moria, Moria. E eu falava, caramba, o que é esse negócio de Moria, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu pesquisei e eu me dei ali com o nome El Moria Khan, que é um dos Chohans da Grande Fraternidade Branca, né, do Raio Azul. E aí eu comecei a entender alguns ensinamentos, né, principalmente trazidos ali pelos mensageiros, né, que é Elizabeth Mark Prophet. Li muitos livros sobre os Chohans dos 7 raios, quem são eles, procurei entender a energia dos arcanjos, tá? Inclusive eu tenho uma história incrível relacionada aí a Arcanjo São Miguel, mas fica para um outro momento. E, bom, ao introduzir todo esse universo nas minhas aulas, eu lembro que eu tive ali muita resistência. São muitas crenças limitantes. Os mais engessados não aceitavam o conteúdo. É um universo infinito. E dizer que a gente sabe de tudo é muita ignorância. O primeiro passo de um Chela, né, de um discípulo dos mestres, daquele que é um seguidor e daquele que quer passar a mensagem do Cristo, é a humildade. De saber o quão pouco sabemos. Olha para a gente, olha para o céu à noite, visualize as estrelas. Mal conseguimos chegar nas profundezas do oceano, mal conseguimos sair do planeta direito. Não conhecemos nada, gente, nada. E aí, quando se pega um livro e você acredita que o mundo inteiro está contido naquele livro, é muita ignorância. É muita ignorância. Eu hoje me defino como um ser espiritualista. Eu estudo de tudo, absorvo para mim aquilo que é bom, sem julgamento, e aquilo que não é útil, eu procuro descartar. Esse é o meu método de aprendizado. Anos se passaram, e os primeiros sinais de que tinha alguma coisa esquisita ali no ar, de que tinha alguma energia errada, começaram a se tornar perceptíveis para mim. É como se os meus velhos óculos tivessem sido trocados por novos, sabe? E aí você tem uma visão mais clara, mais limpa de tudo. Aquela entidade católica, que eu não vou mencionar aqui, quando eu falo católica pode ser um padre, um frei, um sacerdote qualquer, tá? Mas eu não estou aqui para ser hater de ninguém, como eu disse no início do vídeo. Essa entidade, antes ela era totalmente acessível, então eu precisava conversar com ela, estava lá à disposição para me receber. E a partir de certo momento se tornou inacessível, pelo menos comigo. Eu não conseguia mais conversar com ela. A médium, pelo que eu via à distância também, para mim passava uma sensação de desequilíbrio. Ela tinha uma exclusividade por essa entidade, algo que aos meus olhos já gera muita suspeita. Todo aquele que tem exclusividade por certo ser, para mim já gera uma certa desconfiança, tá? E 2 semanas antes do ápice ali, tinha um doutor na casa que eu costumava levar meu filho, era uma médium que incorporava um doutor, e depois que ele tratou ali o meu filho, tinha outros médiuns na sala, ele pediu para todos se retirarem, que queria conversar comigo, e ele disse assim: o senhor sabe muito bem o que está acontecendo nesta casa, não é? E o senhor sabe o que tem que ser feito. Já estão retirando aqui a água fluidificada, já estão retirando as ervas que a gente dá para chá, já estão complicando muito os nossos trabalhos aqui. E eu pensava comigo, caramba, o que tem que ser feito? Meu Deus. Bom, no decorrer da semana também eu fui na casa espiritualista de um grande amigo. Ele tinha inaugurado uma casa e naquela casa aconteciam passes infantis, né?
Eu fui até essa casa levar os meus filhos para tomar passe, e no fim do trabalho, uma moça, numa outra casa, incorporada de um caboclo, né, também pediu para todos se retirarem, que ela queria falar em particular comigo. O caboclo disse para que eu prestasse muita atenção na minha intuição, né, que tinha algo grande a ser feito e que estavam de olho em mim, né, para que eu me protegesse, que eu desse atenção a tudo que vinha aqui, né. Disse ele que eu estava sendo, de certa forma, perseguido. A ficha caiu em uma noite que eu tive um desdobramento totalmente consciente. Eu fui guiado por uma energia elevada até um laboratório denso, lá nas profundezas do umbral. Era pesado, né? Eu lembro. Naquele momento, ninguém me via. Era como se eu tivesse uma vestimenta que me ocultava, sabe? Um manto da invisibilidade. O que eu presenciei ali, andando pelo laboratório, foi uma cena horrível, horrível. Tá? Eu vi ali trabalhadores da casa, pessoas que eu conhecia, que eu tinha contato diário, tá? Inclusive o médium que conduzia ali toda a casa, né? Todos estavam lá. E só que eles estavam hipnotizados, tá? Estavam todos conectados a aparelhos. Foi assim uma cena chocante e triste, tá? É meio que quando você pega e para para pensar, você fala, meu Deus. Meu Deus. Eu vi ali coordenadores das trevas, cientistas que estavam gerenciando toda aquela operação trevosa. Haviam tubos que drenavam a energia dos médiuns. Esses tubos lá do laboratório, tá, eles estavam conectados à casa. E através desses médiuns que estavam ali, né, totalmente hipnotizados, o que acontecia? Quando eles faziam um atendimento e a pessoa passava por eles, esses seres das trevas, esses anjos caídos, eles tinham acesso à pessoa. Tá? Então tinha ali todo um contato com os obsessores que a pessoa já trazia. Ao invés de ajudar, eles estavam, na verdade, potencializando, né, o problema da pessoa e sugando a energia dos pacientes e dos próprios médiuns. Para quem não sabe, os seres negativos do astral estão anos-luz em tecnologia. Aqui é da nossa tecnologia, tá? Do plano físico. Eles têm um saber e um conhecimento incrível, incrível. Tá? Para aqueles que trazem esse tipo de consciência, que conversam com essas consciências, sabem muito bem do que eu estou falando. O conhecimento deles é riquíssimo, só que eles utilizam esse conhecimento invertido para o lado negativo. E eles dependem dessa energia vital nossa, para que eles tenham poder lá. A nossa energia vital é o que vale ouro para eles. Enquanto aqui a gente aprecia uma barra de ouro, um diamante, eles apreciam a energia vital. Tá? Até para, não vou aprofundar nesse tema, mas para atrasar a encarnação, para manifestar poder, eles utilizam da energia vital de diversas formas. E depois desse desdobramento eu despertei com uma angústia terrível, avassaladora, era um peso gigante de ver ali os meus irmãos aprisionados. Naquele mesmo dia era dia de trabalho apométrico. O grupo se reunia por volta ali entre 19 e 20 horas. Por incrível que pareça, naquele dia nós não tivemos um atendimento, a pessoa não foi. Eu intuitivamente estava sendo impulsionado para trazer esse tema ao grupo, contei o ocorrido, lógico, ocultando detalhes. Por que ocultar detalhes?
porque é bacana quando você está ali com um grupo ou com seu parceiro de trabalho, você ocultar alguns detalhes para ver se ele fala, para ver se vocês estão na mesma faixa. Apenas 2 dos 12 trabalhadores conseguiram entrar na faixa, os outros nem conseguiram entrar, tá? Mas esses 2 descreveram a cor dos canos que eu não havia passado, detalhes da arquitetura do local que eu também não havia passado, e eles vieram trazendo outros detalhes também, conforme foram mergulhando no tema. Então eles descreveram exatamente o que eu havia ocultado. Quando nós chegamos lá, nós ficamos encurralados, porque nós não conseguimos entrar no campo, tá? É como se tivesse ali um verdadeiro campo de força em volta daquele laboratório, e foi pedido que nós aguardássemos. Até que um mago, um verdadeiro mago, sabe aquele mago do Senhor dos Anéis, né, trajando um branco meio cinzento? Então foi um mago que apareceu, era um druida, ele era bem alto, ele veio com imenso poder, ele bateu um cajado no chão, esse cajado desarmou todo aquele campo magnético que impedia ali a nossa entrada, e começou uma verdadeira guerra ali. Não teve Pai Nosso, não teve Ave Maria, era realmente troca de tiro. Nós víamos ali a presença dos Exus, né, dos guardiões, tinha em peso pretos velhos, tá? Os pretos velhos se apresentaram para fazer o resgate, então enquanto essa guerra estava acontecendo, nós fomos guiados pelos pretos velhos para entrar no local e fazer o resgate de todos os nossos irmãos que estavam ali hipnotizados e presos. Os aparelhos iam sendo retirados, abriu-se um portal ali, eles entraram para dentro desse portal. Todo aquele campo magnético ele foi ali cortado na hora, tá? Alguns seres das trevas fugiram, aqueles que não são a linha de frente, né? Assim como no xadrez você tem os peões e você tem ali as peças de maior valor, né? Alguns fugiram, nosso principal objetivo naquele momento ali era fazer o resgate dos nossos irmãos, então os vínculos ali eles foram cortados, tá? A estrutura do local depois ela foi totalmente alterada do laboratório, aquele laboratório veio à ruína, totalmente à ruína. Ali teve os elementais da água, da terra, do ar, do fogo, criando uma egrégora totalmente diferente, um ambiente diferente ali no local, no astral, tá? Invertendo todo o polo do negativo para positivo. Após o trabalho, nós combinamos de manter entre o nosso grupo para aprofundar um pouco mais na energia, né, em um outro dia. Só que um dos nossos irmãos ali do grupo, acho que preocupado, né, com o que estava acontecendo, foi realmente um choque para todos. Ele chegou a um dos dirigentes da casa e abriu a questão. E logo não demorou muito ali a retaliação. Nessa mesma semana havia um trabalho que acontecia na casa, que era uma mesa que era colocada naquele salão superior, né, uma mesa gigantesca, né, bem comprida, onde os médios sentavam ali e tinha uma desobsessão muito grande. Tá? Acontecia no salão principal. Andando pelo local, né, porque os médios iam incorporando e a gente chegava junto para fazer o esclarecimento, eu via uma das médiums da casa, não é aquela que é exclusiva, mas era outra que também tinha certa exclusividade com uma entidade, também, né, trazia o nome de uma entidade da Igreja Católica, e veio a intuição, ela não está com aquela entidade. Eu fui conduzido até ela, era como se uma grande força estivesse comigo ali. Sentei ali do lado dela, comecei a conversar, ela vinha com aquela voz suave, aquele amor a Jesus Cristo, porque eles falam, gente. Eles não têm problema nenhum em falar Jesus Cristo,
Maria, tá? Eles não têm problema nenhum, eles falam, até oram na sua frente, se você quiser. Para você ver o nível que são esses lobos em pele de cordeiro. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui marcado, aqui em cima, depois você clica, onde eu falo sobre os lobos em pele de cordeiro, inclusive muitos deles aqui encarnados entre nós, hein? Devemos lembrar que todos nós somos espíritos. Esses espíritos daí que nós estamos falando podem ser nós em outros momentos. E nós podemos nos tornar eles aqui presentes na Terra também. Tá? Não achem vocês que aqui só tem anjinho, não. Muito pelo contrário. Então clica aí no vídeo e dá uma olhada. Bom, ela vinha com aquela vozinha suave, falando de Jesus. A gente... Falo a gente porque eu não estava sozinho, né? Tenho aqui a minha parte espiritual que me acompanha. Comecei a ser intuído, as técnicas foram aplicadas sobre ela. Logo o véu caiu, a máscara caiu, né? E se revelou mais um trevoso ali, gargalhando, tirando o sarro da médium que ele enganou há anos, põe anos nisso. Perguntou como que eu descobri, né? E que ele ia acabar comigo. Bom, aquela historinha de sempre. Mas, diante da energia da luz, diante da energia que estava ali comigo, não teve jogo não para ele. Tá? Ele foi envolvido, teve a sua energia tratada, mudou-se toda a forma física, chorou no final, em arrependimento, teve um reencontro ali com seus familiares, enfim. Foi um trabalho muito bonito, teve o seu esclarecimento, fizemos o encaminhamento. A médium, quando voltou, ela pelo menos naquele momento, ela foi consciente, ela voltou chocada, e ela chorou muito. Bom, é só a gente se colocar no lugar da médium, né? É complicado. É importante que todos saibam que esses seres, eles utilizam do poder mental, eles utilizam dessa energia vital que eles roubam, para que eles possam transformar a sua forma, a forma que se apresentam, tá, para os médiuns. Então, o médium que não estuda, o médium que é ferramenta enferrujada, o médium que não tem a percepção e que não tem conduta moral, ele cai facilmente na trama. Ele acredita na cena que está sendo projetada para ele. Tá? Ele pode estar ali. Gente, eu amo muito as energias, eu respeito muito as energias, as entidades, tá? Todas elas, para que isso fique bem claro. Pretos velhos, ciganos, caboclos, Exu, Pombagira, tá? Baianos, boiadeiros, freis, padres, enfim, todos sem exceção, tá? Todos, correntes do Oriente, sem exceção nenhuma, tá? Eu respeito e eu saúdo a todos, mas esses seres, eles não respeitam, tá? Eles se plasmam como a forma dessas entidades. Então, se você acredita que o seu mentor é um caboclo, e aí o que acontece, né? O seu caboclo está aqui, e você está aqui no momento que você começa a trabalhar com ele. Se você não estuda e você não percebe qual é a energia desse caboclo, logo mais, o que acontece? Você passa por problemas, a vida é uma turbulência, né? E se você não se transforma moralmente, inclusive, este livro aqui, que você vê aqui na descrição do vídeo, é um livro que eu fiz onde você pode trabalhar a sua moral. Zen no meio do furacão. É um livro fininho, mas é um livro incrível, tá?
Aí esse ser ele se transforma naquela entidade, porque você desce a sua vibração e você não tem mais acesso aqui ao seu caboclo, né? Você está aqui. Por uma escolha sua, porque nós escolhemos, né? Às vezes você sabe que aquele não é o caminho certo a se tomar, e mesmo assim você segue ele. Então você escolhe. Aí tem o livre-arbítrio. Então, por que o meu caboclo deixa isso acontecer? Bom, primeiro porque você não está em sintonia com ele. Ou qualquer outra entidade, tá? Primeiro porque você está numa faixa baixa, você está vibrando de uma forma negativa e você abriu uma brecha. Então, foi o seu livre-arbítrio. Compreenda que você tem o seu papel e as entidades de luz têm o papel deles. São papéis diferentes. Diferentes. Tá? Se a sua ficha cair e você pedir ajuda, você vai ter essa ajuda. Mas se sua ficha não cair e você ficar aqui, o meu caboclo, sabe, amadurecendo o seu eu inferior, o seu eguinho, é isso que vai acontecer. O problema é que você cria karma com isso. Né? Além de criar um karma negativo para você, você também atrapalha a vida dos outros. Né? Toda vez que você transmite essa energia para outro, o que você está fazendo? Encaminhando aquela entidade, continuei andando pela mesa, né, para os atendimentos. Cheguei até um dos médiuns do meu grupo, ele estava ali com uma energia bem pesada que ele estava incorporando, né, era uma energia bem arrogante, com aquela voz maligna também, né? Ele riu, disse que eu não deveria ter mexido onde mexi e me ameaçou de diversas formas, né? Mais um ali para entrar na fila. Lembra que eu disse que naquela sala lá de cima, né, que era um espaço grande, tinha algumas salas na lateral, ele apontou para uma das salas e disse que tudo já estava armado, que estavam me aguardando ali na salinha. Deu uma risada, né? Bom, eu com todo o amor, com toda a humildade também segui ali a intuição, encaminhei aquele irmão, foi super bem atendido. E por incrível que pareça, acabando o atendimento, alguém me cutuca aqui atrás e diz que estavam me aguardando na sala ali do lado. Fui para a sala que me foi apontada, lá dentro, o caos. Havia um círculo com trabalhadores. Quem estava ali entre o círculo era aquela médium que trazia aquele condutor da casa. Foi um dos seres que conseguiu fugir naquele nosso atendimento. E logo começou o ataque em cima da minha pessoa. Disse para me sentar. Quer dizer agora que o senhor trabalha em cima de sonhos. Eu não autorizo, aumentou a voz para falar comigo, eu não autorizo isso aqui. Eu não autorizo. Né? Eu rebati, falei que existia uma grande diferença entre sonho e um desdobramento. E perguntei também se não gostou que nós mexemos no laboratório. Aí ele tentou me oprimir. Né? Disse que ou eu seguia o que ele mandava, ou ele iria acabar com o trabalho de apometria. Iria acabar com o grupo. Né? Dito isso, virou para mim e falou, agora eu preciso ir. Eu falei, não, o senhor me chama aqui para conversar e agora precisa ir? Olhei para os médiuns ao redor e falei, os senhores concordam com isso? O espírito de luz aumentando a voz, criando imposição, divisão, discórdia entre os trabalhadores? Os senhores estão de acordo? Né? E o espírito que estava na médium fugiu dali. Fugiu, né? Picou a mula. Bom, daquela rodinha, todos que estavam ali, embora eu tenha conflitado e chamei eles para a razão, observaram a situação, mas como diziam amém a tudo que era dito, cada um ficou quietinho no seu canto, acho que depois levou para reflexão. Fui para casa,
angustiado com aquela situação. Aguardei o dia do trabalho de apometria, meditei bastante sobre o assunto, né? E eu lembro até hoje que, de uma forma muito triste, sentei ali com o grupo e disse a todos os integrantes que eu não estaria mais presente naquela casa. Eu ainda tinha conversado com um dos dirigentes e ele concordava com aquelas barbaridades. Então, eu sentia ali, no fundo, que o meu trabalho tinha sido feito, tinha sido realizado, com honra, com glória. Então, mas realmente senti muita tristeza. Foram muitos anos ali de dedicação, muitos anos, muitos anos. E às vezes a gente fica meio que alienado, né, a tudo isso. Mas eu lembro que eu cheguei para o grupo e disse que eu jamais ficaria em um local onde limitassem a minha espiritualidade. Jamais. E isso eu recomendo para você. Nunca deixe que alguém limite a sua espiritualidade. Ou você vai entregar a sua liberdade, o seu poder pessoal para outro. Então preste atenção. Preste atenção. Eu sabia no meu íntimo que o resgate daqueles trabalhadores daquela casa tinha sido realizado. Saí dali da casa, agradeci muito, 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 principalmente para quem inaugurou aquela casa, né? Que era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Sempre foi uma casa sensacional, uma energia incrível, mas toda a casa espiritualista, todo o templo, igreja, enfim, todo lugar depende de pessoas. E as pessoas que conduzem os trabalhos, as instituições, nem sempre elas estão em harmonia. E elas abrem essas brechas, tá? Mas é algo muito sério, que eu trago a reflexão aqui para todos. Passado-se uma semana, eu já recebi um convite de uma outra casa, né, de um grande amigo para estar trabalhando ali na apometria. Inclusive, muitos foram para essa casa. O universo é muito sábio. Lembra daquelas pessoas que estavam com aparelhos, que eu vi ali no resgate, né, e no desdobramento? Então, fiquei sabendo que por volta de 40 pessoas saíram dessa casa, daquela casa antiga. Lógico que cada um vive o seu cenário, né? A pessoa começa a encontrar pelo em ovo e de alguma forma, eu não vou mais permanecer aqui, não me dei bem com isso, não concordei com isso, enfim. Mas no final das contas foi uma energia que foi rompida. E quando a energia não ressoa mais, cada um segue o seu caminho, não é verdade? De lá para cá muitas coisas aconteceram, muitos anos se passaram, formei muitos grupos de apometria, dei muitas aulas, conheci pessoas sensacionais, pessoas incríveis, escrevi livros como esse que eu te apresentei, O Zen no Meio do Furacão, e depois de muito tempo, decidi compartilhar isso com você, como um verdadeiro sinal de alerta, tá? Para todos aqueles que vivem na arrogância do eu inferior. O astral está lotado, infestado de religiosos de todas as vertentes, todas, tá? Não exclui nenhuma delas, tá? Então você tem aí de tudo, umbandistas, kardecistas, católicos, tá cheio, evangélicos, bombando, tem de tudo, tá? Eles estão ali andando com seu livrinho debaixo do braço, caminhando, se rastejando na lama do próprio ego, do seu próprio eu inferior, tá? Na própria escolha que fez quando estava aqui encarnado. E a você que busca a luz, não terceirize o seu Deus. Não faça isso. Você pode buscar ajuda, afinal de contas, um diamante na lama ainda é um diamante. Mas se você não mudar
a si mesmo, não mudar aqui dentro, não mudar os seus pensamentos, não mudar as suas crenças, ou a sua forma de agir no mundo, de se manifestar, tá? Nada vai mudar. Não existe esse milagre, tá? Ninguém vai fazer por você. Você tem que fazer. A jornada é sua. E a senda espiritual, por mais difícil que seja de você entender isso, ela é solitária. Ela é solitária. Não espere que o outro caminhe com você e te leve nas costas dele. Você tem a sua parte. Aos que trabalham para o divino, para a energia de Deus Pai e Mãe, assim como diz Yogananda, desçam de seus pedestais. Muitos estão nos terreiros e centros, fugindo da sua própria casa. Tá? Não querem estar em casa, então vai se esconder dentro de outro local. Mas como que você pode tratar o outro se dentro de si só tem carência, só tem angústia, tem falta de perdão? Como é que eu posso falar para o outro em um esclarecimento ou num aconselhamento? Olha, você precisa perdoar. Se aqui dentro eu não consigo perdoar, como? Amem a si mesmos em primeiro, para que as suas mensagens sejam verdadeiras. Você precisa cuidar de você primeiro. Tá? Então ame a si mesmo, para que você possa se doar com sinceridade, sem hipocrisia. Há muitas pessoas, muitos trabalhadores, que falam da boca para fora, memorizam muitas palavras, mas ter o conhecimento não é ter o saber. O saber é vivenciar aquilo dentro de si mesmo. Utilizem da meditação, que é uma das maiores ferramentas para lapidar o próprio ser. E aos dirigentes espirituais de todas as vertentes, Deus, ou seja lá quem você acredita que é o Criador, não dividiu esse planeta. Quem criou regras e barreiras territoriais foram os humanos, fomos nós mesmos. Cuidado para não se tornar um tirano. Preste atenção. Tenham a humildade de se olhar e pedir ajuda quando for necessário. Não se tornem arrogantes. Não permita jamais que alguém, encarnado ou desencarnado, limite a sua espiritualidade também. Sabe, você tem o seu papel. E você que é um dirigente, se você não estiver bem para escutar a intuição mais elevada, se você descer a sua energia, com que você vai se sintonizar? Você também tem o seu lado humano. Todos nós temos o nosso lado humano. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Um assistido que passa em um grupo, seja lá ele qual for, ele pode ser muito mais iluminado do que aqueles que o estão tratando. Já pensou sobre isso? Muito mais, anos-luz iluminado. Ele pode estar passando por um problema, mas ele não é aquilo. E você está passando por um problema, você também não é isso. Tá? Então tome cuidado com falsos profetas por onde você andar. Eles falam bonito e se passam por iniciados, tá? Se puderem, mostram até um crachazinho para você. Mas nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. A gente fala apenas da matriz física, mas existe a matriz espiritual. Então tome cuidado, porque o karma se cria. Se cria. Não queira carregar, tá? Quando você passar daqui, olhar para trás e falar, caramba, como eu fui iludido. Como isso aconteceu comigo. Então preste atenção. Pegue esse vídeo e mande para todas aquelas pessoas que são dirigentes, que são trabalhadores, que falam de Jesus, que falam das entidades da Umbanda, que falam, tá, ali do catolicismo, que são da parte evangélica. Compartilhe com todos, com todos. E se você não concorda, tudo bem.
Tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um aqui pode ter a sua própria opinião, por que não? Afinal de contas, se todos aqui pensássemos da mesma forma, a gente teria um mundo ou um mundo maravilhoso ou um mundo catastrófico, né? Mas para você ver, falando de pensamento, imagina aí na sua instituição, no seu local, se fosse apertado aqui um botãozinho, ali entre os trabalhadores mesmo, e um pudesse escutar o pensamento do outro. Quanto glorioso seria isso, não é verdade? Só tem anjo trabalhando. Devemos lembrar que nós, e eu me incluo nisso, estamos aqui para nos curar. Curando a nós mesmos, curamos o outro. Então que tenhamos a sabedoria divina, através dos ensinamentos, através do estudo, através da nossa intuição, através do olhar para nós mesmos, de dar esse salto. E se você chegou até aqui comigo, muito obrigado, gratidão. Um por todos e todos por um. Deixa o seu comentário aí, tá? Se inscreva. Espero te encontrar aqui no próximo encontro. Muita luz para você. Parece cena final do filme da Marvel, hein? Para você que ainda permaneceu até aqui, depois que eu encerrei o vídeo, eu senti de tirar uma carta do tarô. Eu uso um tarô aqui, um tarô que traz a elevação da consciência, de Joseph Aldrich. Tá? Tô aqui com os 22 arcanos maiores. Vamos ver o que sai em relação a esse tema. O que o oráculo mostra pra gente em relação a esse conteúdo que nós conversamos. A estrela, um ser andrógeno, sem roupas, que inspira para sermos transparentes. Transparentes verdadeiros com nós mesmos, sem máscaras, né? Se despir dos preconceitos, ficar realmente nu com o seu propósito. As estrelas que inspiram a fé, a alegria, o acreditar em algo maior. Acreditar que as coisas vão dar certo. Vão dar certo se você seguir esse caminho. 2 jarros que representam o passado e o presente. O que você faz lá atrás repercute no aqui e no agora. Mas essa é a nossa visão tridimensional. Tudo está no aqui e no agora. Então você tem que ser esse ser puro, cheio de fé, buscando ser transparente consigo mesmo. Não queira ser aquilo que você não é, tá? Porque o lado sombrio dessa carta, eu falei do lado luminoso, agora tem o lado sombrio. É você não ter fé. É você querer ser aquele que você não é. E quando você quer ser aquele que você não é, vestindo uma veste que não é sua, sendo hipócrita para tudo, as coisas começam a cair em ruínas. Você já não visualiza mais as estrelas. Você não se conecta com aquilo que é puro. E a água que tem que fluir, como deve ser, ela fica barrada. A sua energia fica estagnada. Então, preste atenção. A pergunta que eu faço para você: você está sendo sincero, sincera consigo mesmo hoje? Você está sendo verdadeiro e verdadeira consigo mesmo? Aquilo que você está falando está sendo da boca para fora ou está sendo realmente verdadeiro? Gratidão. Agora eu encerro esse vídeo com a carta da estrela. Abençoado seja.